nessa canção, só tu és Jesus. Sejam bem-vindos, muito bom estar em família, né? Para estar cultuando a Deus e também hoje especialmente a gente tá chamando de culto de Natal, né? E eu queria compartilhar com vocês um texto que ontem a gente teve a tenda e antes da tenda esse texto estava na minha mente, e daí na tenda eu li ele, reli e esse texto realmente ficou no meu coração, que é o Salmo 125, do 1 ao 2. Se você quiser abrir, Salmo 125, do 1 ao 2, diz assim: Aqueles que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não pode ser abalado, mas permanece para sempre. Como os montes estão ao redor de Jerusalém, assim o Senhor está ao redor de seu povo, daqui em diante e para sempre. Nesse texto, duas coisas ficaram no meu coração, que foi a primeira de que nós somos montes. No versículo 1, né, Deus fala que aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião. Nós somos montes, né? Essa é a primeira mensagem ali. E eu queria levar você a fazer uma retrospectiva, né? Agora é época de retrospectiva. Até nas redes sociais está lá a sugestão de retrospectiva para nós. E eu acho muito saudável a gente fazer isso. Acho que nós temos que avaliar mesmo como foi nosso ano, né? Nós temos que olhar para isso, para poder ser grato e também para poder direcionar o nosso próximo ano. E quando eu olho assim, faço a retrospectiva, e eu quero que você também tente fazer isso, você consegue enxergar isso, que você hoje está aqui porque você é como o monte de Sião, que não se abala. Você está aqui porque você permaneceu. Eu sei que esse ano foi um ano difícil. Eu sei que esse ano nós passamos por diversas dificuldades e talvez você fale: nossa, Isa, olhando para trás, teve cada uma esse ano que eu não esperava, né? Eu sei que esse ano foi um ano desafiador, mas você consegue olhar para esse versículo e falar: realmente, eu tô aqui hoje, eu sou esse monte, eu tô firme aqui, porque eu precisei confiar em Deus. Foram situações que não foram fáceis, mas que me incentivaram, que me levaram a confiar em Deus, a colocar minha confiança no Senhor. E isso me trouxe até aqui. Hoje você está aqui, né, firme e forte com Deus, porque realmente esse ano foi um ano onde eu quero que você consiga se ver como esse monte de Sião, que não se abala. Né? Talvez você fale: mas Isa, esse ano eu me abalei, mas eu quero te incentivar a olhar para você e colocar a tua confiança em Deus, porque a Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião. E a segundo versículo ele vai falar assim: o primeiro, nós somos montes, né? E o segundo fala: como os montes estão ao redor de Jerusalém, assim o Senhor está ao redor de seu povo. A Bíblia está falando, primeiro, nós somos montes, e depois a Bíblia fala: Deus são os montes ao nosso redor que nos protegem, que nos guardam, né? O Senhor é o nosso monte. E eu queria que você olhasse aí ao teu redor. Olha ao redor, olhe para trás, para frente, para o lado. Você consegue ver montes? Você consegue ver pessoas que são o cuidado de Deus na tua vida? Sabe, gente, isso me constrange, né? Olhar ao redor e a Bíblia falar: e o Senhor é como os montes ao nosso redor, né? Que nos guarda, que nos cuida, que nos protege, que são aonde a gente, para onde a gente olha. A Bíblia fala que eu elevo os meus olhos, eu olho para os montes, porque de lá vem o meu socorro. Quantas vezes a gente precisou olhar para a nossa família, para os nossos filhos, para a nossa igreja, olhar para pessoas que estavam ali do nosso lado para nos ajudar, pedir uma oração, pedir um socorro. Quantas vezes a gente precisou olhar ao redor e enxergar esses montes que Deus coloca na nossa vida para cuidado, né? A igreja, ela é isso, ela é o cuidado de Deus para nós. Ela manifesta esse cuidado, esse carinho, esse amor. Então, eu queria te incentivar agora a estar olhando para tudo isso,
a estar fazendo a tua retrospectiva durante o louvor e colocando diante de Deus a tua gratidão também, elevando o teu coração. Hoje eu acordei e coloquei uma música que fala assim: hoje eu não vou te pedir nada, eu só quero a tua presença. Né? Talvez hoje no louvor se desafie a falar: Senhor, hoje eu tenho muita coisa para pedir, mas eu não vou te pedir nada. Eu só quero experimentar algo novo na tua presença. Hoje eu só quero olhar para os montes e falar: Senhor, o Senhor é bom. Não tá fácil, mas o Senhor é bom. Em todo tempo o Senhor é bom. Quero te desafiar durante o louvor, tá colocando isso diante de Deus, entregando um culto de gratidão. Hoje tenho sentido isso no meu coração, de nós entregarmos a Deus um culto de gratidão. Talvez você fique com dificuldade de achar motivos para ser grata, mas peça para o Espírito Santo. Ele vai te ministrar. Ele vai trazendo à tua mente momentos pelos quais você pode estar sendo grata. Talvez momentos que passaram, talvez o momento de agora e talvez momentos que vão vir ainda. Mas que você já pode ser grato e grata a Deus. Amém? Queria convidar você a se colocar de pé, vamos orar por isso. E daí você fique na liberdade para estar adorando a Deus. Se você quiser ficar no seu lugar, sair do seu lugar, você está à vontade, essa é a sua casa. Senhor, obrigada, Deus. Obrigada porque o Senhor é o monte da onde vem o nosso socorro. Obrigada porque o Senhor nos faz firmes e inabaláveis como os montes de Sião. Obrigada, Senhor, porque nós podemos estar aqui hoje. Obrigada porque as tuas promessas, elas realmente se cumprem, Deus. Obrigada, Senhor, porque nós podemos olhar nos teus olhos e enxergar um Pai de amor. Obrigada porque a nossa retrospectiva, ela se resume em Cristo. A nossa retrospectiva, ela tem um começo e um fim, e é Cristo. Tudo na nossa vida começa com o Senhor Jesus e tudo termina com o Senhor. O fim, o propósito de tudo que fazemos é o Senhor, Deus. Senhor, que essa gratidão invada o nosso coração, que ela nos constranja, que o teu amor, ele nos constranja, ele nos aperte, ele nos impulsione, Deus. Nós queremos, Senhor, experimentar algo novo do Senhor hoje. Nós queremos, Senhor, viver esse novo modo do Senhor para nós. Nós queremos, Senhor, viver esse modo sobrenatural que o Senhor tem para nós, como família, como pessoas, Deus. Senhor, nós queremos te entregar hoje uma oferta agradável. Que o nosso culto seja uma oferta de gratidão. Em nome de Jesus. Amém. Fique à vontade. O meu coração do amor que faz mudar o mundo. Cante digno dessa canção, só tu és Jesus. Digno do meu louvor, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és. Ah, eu sou teu. O nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Ah, eu sou teu, eu sou teu. Nós nunca vamos conseguir entregar para Deus algo que chegue aos pés disso que Ele fez por nós, de entregar Jesus. Mas a gente vai morrer tentando fazer isso. Não sei você, mas eu vou morrer tentando entregar o que eu tenho, entregar o que eu posso, para tentar retribuir de alguma forma, para tentar expressar minha gratidão de alguma forma.
E agora nós vamos ter um momento de oferta. E mais do que nós entregarmos ofertas, né, dízimos, enfim, aqui no altar, eu queria que você se desafiasse a entregar o teu ano de 2022. Que agora nós possamos fazer um momento de consagração do nosso ano, desse próximo ano. A Bíblia fala que quando a gente consagra a primícia, todo o resto ele é bom, né? Ele é abençoado. Então que nós possamos fazer isso como uma atitude mesmo profética, entregando a nossa primícia do nosso ano. Nós queremos entrar no ano de 2022 consagrando ele ao Senhor. Vai ser o ano aonde nós vamos viver experiências maiores em Deus. Vai ser o melhor ano até aqui, amém? E eu queria te desafiar a ter um momento em família, agradecendo a Deus mesmo por coisas que você sabe que foram pontuais aí nesse ano que passou, que você possa declarar a tua gratidão junto com a tua família. Se vocês puderem, tenham tempo para cada um falar algo. E você que não está com a sua família, se junte com a tua família da fé, que é a igreja. Ache alguém aí e declare a Deus a tua gratidão por coisas que você entende que Ele foi bom em nós. Amém? Uma alegria pra gente estar aqui hoje, né? Eu creio assim que eu tenho percebido assim que Deus ele tem derramado sobre nós assim algo referente a Jesus, assim. Eu creio que a gente tem nesse culto de Natal em específico, eu creio que Deus ele quer que a gente conheça uma face nova de Jesus. Para que a gente desfrute disso. Às vezes a gente até sente Jesus, a gente crê que Jesus está ali, mas às vezes a gente não desfruta do que Jesus tem pra gente. Então eu creio que hoje a gente vai poder conhecer uma face nova de Jesus, o Filho, e a gente vai aprender, na verdade, a desfrutar disso. Porque às vezes a gente até percebe a presença dele com a gente, mas a gente não desfruta de tudo que ele dá e pode oferecer pra gente. Então eu creio que hoje a gente vai conhecer essa face nova de Jesus, o Filho. Amém? Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Isaías. Isaías 9. O 6 e o 7. Diz assim, Isaías 9, 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante juízo e a justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Eu quero ler o 6 de novo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro,
Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. E agora eu quero convidar você a voltar um pouquinho na sua Bíblia para Provérbios. Provérbios 4, 23, um texto bem conhecido. Provérbios 4, 23 diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Só até aí. Hoje a gente está aqui comemorando o nascimento de Jesus, o Natal. Hoje é o nosso culto de Natal. Mas a gente vinha de uma sequência de mensagens que a gente estava falando sobre contagem regressiva. Vocês lembram? A gente falou dois domingos anteriores a esse, a gente falou sobre o tempo, remir o tempo. E existe uma outra passagem na Bíblia que talvez você conheça, mas em um ato profético, Eliseu pede para Jeoás abrir a janela da sua casa, e aquele ato profético ele se dava com flechas e um arco. E então ele pede para abrir a janela da sua casa e lançar uma flecha. Então ele lança a flecha e Eliseu fala assim: muito bem, num futuro breve você vencerá os seus inimigos. E então ele fala: agora, Joás, você vai ferir o chão. E então ele pega uma flecha, fere o chão. Ele pega 2, 3 flechas e fere o chão. E aí então ele lança sobre o chão. E aí então Eliseu fala assim: você deveria ter lançado pelo menos 5 ou 6 flechas. E aí então você derrotaria o seu inimigo. E aqui eu quero linkar as coisas pra gente. A gente vinha falando sobre contagem regressiva. A gente vinha falando sobre um futuro. E nesse texto, Jeoás ele lança apenas uma flecha para o futuro. E tudo bem, aquilo bastou. Naquele ato profético, aquilo bastou. E Eliseu fala: beleza, você vai vencer os seus inimigos. Mas quando se refere a algo agora, ao chão, a Bíblia ela está se referindo, quando abre a janela, está falando de um futuro. Mas quando fala fere o chão, ela está falando sobre o hoje, o agora. E quando ele precisa fazer algo para agora, Eliseu adverte ele falando: você fez muito pouco, você tinha que ter ferido mais. E aqui eu quero linkar essas coisas. Eu creio que essa contagem regressiva, esse tempo que a gente vinha falando de futuro, ele começa hoje. Quando Jesus ele nasce, a contagem regressiva para os judeus acabou. Ele nasceu. Aquele tempo todo, aquele futuro que eles tanto esperavam, que eles estavam esperando ali há muito tempo, o Messias vir, a hora que Jesus nasce, essa contagem regressiva acabou. E agora eles têm o agora para viver. Como Jeoás. Ele abre a janela, ele lança uma flecha e está tudo bem. O futuro está garantido. Mas quando ele precisa fazer algo no agora, Eliseu adverte ele de que ele fez muito pouco. Então eu creio que hoje, a gente cultuando a Jesus aqui, pelo Natal, pelo nascimento dele, eu creio assim que hoje está se encerrando a contagem regressiva e agora a gente precisa viver o hoje como nunca antes a gente viveu. Está acabando, essa contagem está acabando e hoje se inicia algo novo. Eu creio assim, tenho orado há alguns dias por isso, assim, por esse nosso culto, e eu tive a impressão, e várias pessoas vieram falar para mim isso, que tiveram a impressão de que hoje é um novo tempo, um novo modo. A partir de hoje as coisas mudam para a gente como igreja aqui em Prudentópolis. Então eu creio assim que Deus ele está fazendo isso. Nesse culto de Natal hoje ele encerra uma contagem regressiva e ele começa algo novo. A gente se preparou para essa contagem regressiva, a gente passou por todo esse ano de voltar ao primeiro amor, e agora Deus vai começar algo novo para nós. E quando Jesus nasce, falando de Natal, quando Jesus nasce,
ele traz muitas coisas para nós, muitos benefícios, várias coisas a gente pode alcançar pelo nascimento de Jesus. Jesus nasce, ele cresce e ele vive nesse mundo como um homem, e então com o nascimento dele, como homem, a gente tem alguém para seguir. A gente pode olhar para ele e seguir ele. É um exemplo. Ele se torna um exemplo de pessoa para que a gente siga. A Bíblia fala que ele cresce e ele foi o cordeiro sem defeito. Então, a partir disso, ele foi a pessoa sem pecado. Então, a partir disso, outra coisa que nós recebemos com o nascimento de Jesus é que nós temos agora uma santidade para a gente imitar. A gente precisa imitar a santidade dele. Ele deu o exemplo de como seria, de como a gente deveria ser santo. Através de Jesus nasce, ele morre, ele ressuscita e a gente tem o livre acesso agora. São inúmeras coisas. A gente podia ficar a manhã toda falando aqui sobre o que Jesus traz para nós, que benefícios Jesus traz para nós. É uma lista muito grande. A gente ganha muita coisa com o nascimento de Jesus. A gente recebe muita coisa. Mas eu creio assim que o nascimento de Jesus traz todas essas coisas para nós. Mas eu creio também que existe um nascer dentro de nós que pode trazer outras inúmeras coisas. Eu creio que Jesus, ele deseja que nasçam algumas coisas dentro de nós, e se essas coisas nascerem dentro de nós, nós vamos ter sucesso na vida com Jesus. E eu quero citar aqui 3 delas, bem rapidinho com você. E a primeira coisa que eu creio que Jesus quer que nesse Natal nasça dentro de nós é uma esperança de que tudo passa. Quanta gente tem perdido a esperança? Talvez você seja um caso assim, que você olha e você pensa assim, não tem mais o que fazer. A esperança já acabou, isso que eu estou passando não tem mais solução. Mas eu creio que Jesus quer que nasça em nós hoje, no nosso coração, uma esperança de que tudo, indiferente do que seja, vai passar. Às vezes, nós temos um problema de que as circunstâncias ao nosso redor, elas acabam determinando e influenciando no nosso coração. Provérbios 4:23 que a gente leu, ele fala assim, de tudo que você deve guarda o teu coração, porque dele vem vida, dele procede as fontes de vida. Então eu creio que essa esperança nascendo em nós faz com que a gente consiga manter essa vida, essa fonte jorrando vida a nós. Nós precisamos crer que existem promessas de Deus para mim, para minha família, e essa esperança ela precisa estar acesa dentro de nós. O paralelo que Provérbios 4:23 faz é que um coração guardado traz fontes de vida para nós. Então a gente precisa guardar o nosso coração. Nós temos que tomar cuidado, então, com o nosso coração. As circunstâncias, elas sempre vêm para que a gente, com uma vontade de desistir, com várias coisas. A gente falou aqui durante os 2 últimos domingos sobre isso, sobre a gente remir o tempo, E eu creio assim que Jesus hoje, Ele quer fazer nascer essas coisas em nós, em especial hoje, Ele quer nascer no nosso coração com uma esperança. Eu creio que essa é uma das coisas que Jesus ele quer fazer nascer em nós. Outra coisa que eu creio que Jesus, com o Natal, quer que, com esse tempo de Natal que a gente está vivendo, quer que a gente prepare o nosso coração para que nasça, são os sonhos e projetos dele a nós. Eu creio que esse é um tempo muito específico para isso, principalmente para nós como igreja, eu acredito nisso. Tenho
tenho tido a direção de orar sempre nesse sentido. Toda vez que eu vou orar por nós como igreja, eu percebo que Deus me leva a orar isso. Pedindo para que Deus desperte em nós, no nosso coração, os sonhos e projetos que já existem no dele. É porque às vezes a gente não consegue entender muito isso, porque no coração de Jesus já existe. E aqui ainda não existe. Mas ele está ansioso, aguardando o tempo em que a gente vai falar assim: Deus, que os seus sonhos e os seus projetos venham sobre o meu coração agora, e daí pronto, ele pode derramar sobre nós. Já existe há muito tempo, mas ele está ansioso, aguardando a gente ter uma ação quanto a isso, para que ele possa reagir, mandando isso sobre os nossos corações. Eu creio que os sonhos e projetos dele a nós é algo que precisa e que ele deseja que nasça nos nossos corações durante esse tempo que a gente tem vivido. E uma terceira coisa que eu creio assim que Jesus deseja que nasça em nós é Zoe. Ele quer que nasça Zoe sobre nós, uma vida abundante. Não é uma vida medíocre, não é a gente se acostumar com uma vida mais ou menos e pensar assim: tá tudo bem, é assim mesmo, já estou acostumando com isso aqui, vai ser desse jeito, não tem mais o que fazer. Ah, mas eu não estou satisfeito com a minha família, com o meu casamento, mas tudo bem, já estou entendendo que vai ser para sempre assim. Isso é muita mediocridade da gente. Ontem aconteceram várias coisas assim, comigo e com a Isa, ontem que a gente ficou assim meio até sem entender muita coisa, mas ontem pela manhã, acho que eram a minha avó e a minha tia estavam aqui, elas dormiram lá em casa, e aí a gente levantou, tomou café, a gente foi comprar umas coisas que elas queriam comprar aqui na cidade, e elas foram para Curitiba. E daí eram 10 horas da manhã, meu irmão me ligou e falou: tá sabendo? Eu falei: eu não tô sabendo de nada. Ele falou: o pai caiu aqui na escada, lá na casa dele tem 3 degraus que da cozinha dá na garagem, só 3 degraus. E ele falou assim: o pai caiu da escada e bateu a cabeça e desmaiou, a gente chamou o bombeiro e tal. E daí ficou aquele negócio assim, eu liguei pra mãe, a mãe não me atendeu porque estava no hospital. Daí daqui a pouco ela falou comigo e ela falou: não, foi feio, ele desmaiou, ele tá mal, ele tá com muita dor. Daí ele estava lá no hospital, daí no final ele teve que ficar em observação 6 horas lá, é um procedimento que eu não entendo muito bem. Quando bate a cabeça fica um tempo em observação, se acontecer algumas coisas é porque era pior, mas daí no raio-x não deu nada. Mas a gente entendeu que era um ataque de Satanás mesmo sobre nós. Aí ontem a gente veio para a tenda e a gente saiu da tenda, começou um cara do trabalho lá, relacionado ao meu trabalho, falar muitas coisas, mandar muita mensagem, só bobeira, o cara endemoniado mesmo, parecia que estava bêbado, drogado, não sei. E ele começou a lançar muita coisa assim, e ele foi falando um monte de coisa, e eu fiquei calmo, fiquei na minha assim, não era o que a gente tinha combinado. Ele começou a falar que eu tinha combinado uma coisa que na verdade a gente não tinha combinado, mas tudo foi acontecendo assim, e naquela hora assim eu entendi que era um ataque de Satanás, que era algo que o diabo estava tentando contra nós, assim, por esse tempo que a gente vai viver e que eu creio que começa a viver hoje. E eu até estava falando com a minha mãe depois, e eu falei assim: mas o diabo está bem previsível, toda vez é isso. Toda vez que tem culto acontece a mesma coisa, esse mesmo cara vem e fala tudo que falou. Toda vez que tem culto, que tem tenda, acontece alguma coisa, já está normal, já estou me acostumando. E quando eu falei isso para ela, assim, estralou algo assim no meu coração, assim, eu pensei: mas não precisa ser assim. Tipo, na minha cabeça eu estava pensando assim: é desse jeito e não tem mais o que fazer. Eu preciso me acostumar que toda vez que for ter um culto, for ter algo, vai acontecer isso. E a minha mãe, ela teve enquanto eu conversava com ela, ela falou que ela teve uma impressão de que esse era um ataque de Satanás para mim e para Isa, para acabar com o nosso ministério. E
E na hora, assim, isso não me abalou em relação ao ministério. Eu estava empolgado do mesmo jeito em relação a esse culto, mas são coisas chatas que acontecem. Eu não queria que tivesse acontecido. Mas na minha cabeça aquilo, eu comecei a me deixar levar, pensando que essa mediocridade de viver desse jeito era normal e que eu ia ter que me acostumar a viver com isso para sempre. Quantas coisas na nossa vida a gente acaba esquecendo de que Zoe precisa nascer aqui dentro. E que a gente pode ter uma vida abundante. A gente não precisa aceitar aquilo que é medíocre. Só que às vezes a gente acha que precisa, a gente acha que é daquele jeito. E esse achismo é um grande problema na nossa vida. Deus e Jesus hoje em específico, Ele quer lançar algumas sementes no nosso coração. E uma delas é Zoe. Para que isso nasça em nós, para que a gente viva uma vida abundante. E nada menos que isso. Só que ao mesmo tempo que a gente está falando de tantas coisas aqui que podem nascer em nós, a gente também precisa olhar por uma outra perspectiva. De que tudo que nasce pode morrer. E esse é o grande cuidado que nós precisamos ter. Tudo na sua vida que nasce dentro do seu coração pode morrer. E a gente tem que tomar esse cuidado. Pare e pense, o que dentro de você talvez esteja morto? O que um dia foi vivo e nasceu no seu coração, mas que você olha hoje e pensa assim, um dia foi vivo, um dia foi algo real e profundo em mim, mas hoje está morto. E eu separei aqui 4 coisas para a gente tomar cuidado para que não morra em nós. E a primeira coisa é a fé. A primeira dessas coisas é a fé. Você crê de fato que Deus pode mudar o que você tanto anseia que mude na sua vida? Você crê com todas as suas forças e com todo o seu coração nisso? Ou será que talvez já existe uma dúvida dentro de você? Ou será que talvez a fé já não é mais tão inabalável dentro de você, mas você olha e pensa assim, pode ser que mude. Se esses são questionamentos que a gente tem dentro do nosso coração, provavelmente a fé dentro do nosso coração ou ela já está morta ou ela está morrendo. Outra coisa que a gente precisa tomar cuidado para que não morra e a gente precisa ver se não está morto dentro do nosso coração, é exatamente o mesmo ponto 2 que a gente falou aqui sobre as coisas que Deus quer que nasçam no nosso coração, que são os sonhos que Deus nos deu. De que forma existem os sonhos que um dia você tanto sonhou e que hoje você olha e pensa assim, isso aqui eu sonhei, mas não está acontecendo. Talvez existam sonhos e projetos que Deus colocou no seu coração que estão acontecendo. Mas talvez existam outros que não. Talvez existam outros que estão mortos. Eu creio que além de nascer coisas dentro de nós hoje, Deus ele também quer ressuscitar outras. Ele quer trazer de volta outras coisas que morreram dentro de nós. Quantos sonhos dentro de você já morreram? Pare e pense um pouquinho sobre quantas coisas você sonhou, você entendeu que era algo de Deus para você e você acabou desistindo talvez e por isso morreu, ou talvez você se cansou de lutar por aquilo e então por você ter se cansado aquilo acabou morrendo. Nós precisamos parar e pensar e olhar para a nossa vida e ver o que um dia foi vivo e agora está morto. Eu creio que a terceira coisa que a gente precisa tomar muito cuidado para que não morra em nós é também exatamente o ponto 3 que eu creio que Deus quer que nasça em nós hoje, que é a vida abundante. Talvez
você olhe para a sua vida e você aceita o mais ou menos. Isso é exatamente o contrário de uma vida abundante. Mas também, talvez, você olhe para a sua vida e você pense assim, tá bom, tá tudo bem, tá? Eu vivo bom. E a gente tem aprendido há algum tempo de que o bom, ele é o maior inimigo do melhor. O bom, ele é o maior inimigo. Uma vida boa é o maior inimigo de uma vida abundante. Então a gente não deve aceitar uma vida boa, mas a gente precisa desfrutar de uma vida abundante. De Zoe, que é o que Deus promete para nós, é o que Jesus promete para nós. E a última coisa que eu creio que a gente tem que tomar cuidado para que não morra e perceber se já não está morto no nosso coração, é o lugar secreto. É o tempo de intimidade, é a minha intimidade com Jesus, é eu todo dia ir para a presença dele para conhecer algo novo dele para nós. Quanto tempo faz que você não entra num lugar, seja lá qual for esse lugar, sozinho, e você para lá só para contemplar a Jesus, só para estar junto com ele? Aquilo que a Isa falou no começo, para não pedir nada, mas só para estar ali com a presença dele. Quanto tempo faz isso? Existe um imediatismo em nós, que na maioria das vezes que a gente vai para a presença de Deus, a gente vai só para pedir. E às vezes a gente nem para ouvir a resposta daquilo que a gente pediu. Porque esse imediatismo, ele é natural nosso. Mas a gente precisa romper com esse natural para que a gente viva algo sobrenatural. A ponto de eu chegar na presença de Deus, o mundo está desmoronando ao meu redor e eu não precisar pedir nada. Só estar ali junto com Ele, me basta e está tudo bem. Quando nós mergulhamos na presença de Deus, quando nós de fato se jogamos aos pés de Jesus, tudo ao redor Ele resolve. Tudo ao redor acontece. Agora, mesmo assim, a gente sabendo disso, nós sabemos que eu só preciso buscar Jesus. Mesmo assim, ainda a gente tem dificuldade de ir para a presença dele para estar só com ele. A gente insiste em pedir. E às vezes esse lugar secreto está morto em nós. Porque na verdade só existe uma oração pedindo coisas na nossa vida. E lugar secreto não existe mais. A solução para tudo isso, para que essas coisas não morram em nós, para que eu entenda que Jesus está lançando sementes no meu coração, a solução para tudo isso é Jesus nascer em você. A gente falou aqui sobre várias coisas que precisam nascer em nós, sobre várias coisas que a gente precisa tomar cuidado para que não morra. E são todas dicas preciosas, mas a mais preciosa de todas, e a solução para tudo isso, é a gente fazer com que Jesus, de fato, nasça em nosso coração. A partir do momento que Ele está aqui, tudo se resolve. Ontem, enquanto a gente estava aqui na tenda, tendo um tempo aqui, eu estava orando com a Isa, e daí, um tempinho depois, a Isa veio falar comigo que ela teve uma visão de que era colocado algo sobre duas mãos, assim, e que como se fosse um presente mesmo, algo que era entregue, e essas duas mãos estavam cheias, assim. E ela falou que ela entendeu que essas mãos eram as mãos da nossa igreja, era algo sendo entregue a nós aqui, como Zoe e Prudentópolis. E ela falou isso, e eu não entendi muita coisa, assim, não entendi que era algo que Deus estava entregando, mas eu ainda não sabia o que era. E hoje aqui no momento de louvor ali, o Espírito Santo me mostrou assim, e eu tive uma impressão de que esse presente, isso que estava sendo entregue para nós como igreja, era Jesus, era algumas faces de Jesus que a gente ia conhecer, e
existe um poder sobre Jesus e que Deus estava colocando esse poder sobre nós. Era como se a gente tivesse recebendo a solução de muitas coisas que a gente ainda não sabe como solucionar. E eu creio que hoje Jesus, ele quer que a gente conheça algumas faces novas dele, para que a gente vença algumas coisas que a gente ainda não sabe como vencer. Mas que agora, com esse poder de Jesus sobre nós, com nós conhecendo algumas faces novas que a gente ainda não conhece de Jesus, a gente vai parar e pensar assim, meu Deus, era tão bobo para vencer isso, mas antes eu não conseguia, não ia para frente, eu não rompia, mas eu creio que é por causa desse poder que está sendo derramado sobre nós. Existe uma unção sendo derramada sobre nós para que a gente possa usar desse poder mesmo de Jesus, para que a gente rompa e vença muitas coisas pessoais, mas também como igreja, que a gente vai romper algumas coisas que talvez até ontem era algo muito difícil de a gente fazer, mas que agora com esse poder, com essa unção, se torna fácil. Eu creio mesmo que hoje o que Jesus quer derramar sobre nós é isso. É uma visão, são olhos novos para que a gente enxergue de uma forma nova esse poder que está à disposição da gente. O poder de Jesus. Eu creio assim, ontem enquanto a gente orava aqui, eu sentia muito forte assim, a presença de Jesus mesmo. É como se Jesus, o Cristo mesmo, estivesse aqui e a gente tem várias manifestações de Deus assim, mas eu creio que ontem parece que Jesus, o Filho da Trindade, estava sobressaindo a tudo o resto aqui. E eu creio que é por isso, por esse tempo que a gente se preparou para esse Natal, para esse nascer de Jesus em nós. Então eu creio que Jesus está aqui, ele quer nos visitar hoje, ele quer visitar os nossos corações, para que ele lance sementes de coisas que precisam nascer em nós, mas que também ele resgate coisas que já morreram em nós. Amém? Eu quero convidar você a fechar seu olho agora e fazer a sua oração. Deixou o céu para buscar luz. Não veio para Eu creio que Jesus tem algo específico para cada um aqui. E eu creio que talvez não seja a mesma manifestação de Jesus para todo mundo. Então eu quero te convidar a buscar aquilo que Jesus tem para você nesse momento. E talvez vai ser diferente de todo mundo, mas existe uma manifestação de Jesus para você. Jesus nos visita, que nós possamos, Jesus, conhecer uma face nova do Senhor. Que privilégio é para nós, Jesus, poder receber o Senhor no nosso coração, para que o Senhor lance sementes e para que nasçam coisas no nosso coração. Mas também, Jesus, nós pedimos agora que o Senhor possa resgatar coisas mortas em nós. Espírito Santo, que o Senhor nos lembra de coisas que um dia foram tão vivas em nós, que eram tão latentes e hoje estão esquecidas em nós. Espírito Santo, nos lembra dessas coisas. Jesus, nós clamamos para que o Senhor, com o seu poder, o poder que o Senhor conquistou na cruz, que o Senhor conquistou lá naquele túmulo vazio, que esse poder venha sobre nós agora, que esse poder possa ser derramado sobre nós, para que coisas nasçam e para que coisas ressuscitem, Deus, em nós. Nós clamamos, Jesus, visita o nosso coração nesse momento em nome de Jesus. Visita, Jesus. É o que nós precisamos, é o que nós queremos.
agradecemos porque nós cremos que o Senhor tem derramado coisas poderosas sobre nós. Obrigado, Jesus, porque o Senhor que é o grande, o Senhor que é o maior, o Senhor deseja, Jesus, nos ajudar, Deus. Obrigado, Jesus, porque nós podemos olhar para uma face nova do Senhor hoje, disponível a nós. Que a partir de hoje, Jesus, nós possamos conhecer mais intimamente o Senhor. Esse é o desejo do nosso coração, é o que nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus. Segura que eles vão buscar aqui, você fica aqui, ó, virado para lá. Eles vão fazer uma fila e vão vir de um pouquinho para eles poderem alcançar. Porque eles erguem mais alto, porque eles são muito grandes. Você pode vir buscar a sua ceia. Nesse momento, levante as suas mãos, erga a sua voz, se você puder, cante uma canção que flua do seu coração para Ele agora. Ele é apaixonado por ouvir a sua voz. Deixa a presença dele entrar na tua casa. O céu te adora. Proclama a tua glória, pois ressuscitaste e vivo está. Tu és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu nome é sobre todo nome. A ceia, ela é o símbolo, né, desse presente que Deus entregou a nós, que é Jesus. Hoje no cultinho nós estávamos falando, né, crianças, que Jesus, ele é um presente que precisa ser achado. E ele deseja, a Bíblia fala que Deus deseja ser achado, né? A Bíblia fala que aquele que procura, ele acha. Então, Jesus é esse presente que deseja ser encontrado nas nossas vidas, né? E eu profetizo que esse ano vai ser um ano onde você e eu vamos poder olhar para as situações da nossa vida e enxergar Jesus, encontrar Jesus. Olhar para a nossa família e encontrar Jesus nela. Olhar para talvez situações até difíceis e desafiadoras, mas a gente vai conseguir olhar para isso e encontrar Jesus. Que a ceia, ela seja esse símbolo para nós, né? O símbolo do corpo de Cristo que foi amassado para poder ser encontrado por nós, né? O símbolo desse corpo que foi colocado, sovado, né? De Cristo que foi sovado pelo nosso pecado. E também o sangue de Jesus que foi derramado, né? Que foi pisado como a uva. Jesus, aconteceu isso com ele por causa de mim e de você. Ele não merecia, né? Então, que nós possamos encontrar, mesmo em momentos em que nós estejamos sendo talvez amassados, né? Talvez ali apertados por Deus, momentos difíceis, mas que nós possamos, como Jesus, oferecer algo doce, algo que seja para alimentar, um testemunho que alimente outras pessoas com a esperança, né? De que Deus pode fazer também. Que nós possamos ser doce para outras pessoas como Jesus é para nós. Amém? Que nós possamos encontrar Ele, sermos encontrados por Ele todos os dias durante esse novo ano. Então quero te convidar a comer aí do pão e beber do suco e lembrar de tudo que Jesus já entregou por você e se colocar como uma entrega também para Deus nesse novo ano. Amém? Vamos ceiar juntos? Em perfeição, diga santo. Obrigada, Senhor. Obrigada pela sua entrega, Deus. Obrigada porque a vida com o Senhor, ela é doce. A vida com o Senhor, ela satisfaz. Obrigada, Jesus, porque tudo aquilo que nós sentimos falta é exatamente do tamanho do teu amor e da tua entrega por nós.
Senhor, que nós possamos ser doce também na Tua presença. Que o Senhor olhe para nós, que a nossa vida seja doce aos Seus olhos, Deus. Nós entregamos hoje a nossa vida a Ti. Nós declaramos que o Senhor é o que nos sacia, o Senhor é o que nos preenche, o Senhor é tudo que nós precisamos, Deus. É isso que nós declaramos hoje. A nossa suficiência está em Ti, Deus. E que nesse ano nós possamos experimentar disso, de uma vida que deposita tudo na Tua presença. Uma vida que confia inteiramente em Ti, Deus. Nós queremos experimentar disso, esse novo modo, aonde o Senhor nos sacia, aonde, Senhor, a Tua graça, ela é abundante. Deus, eu profetizo esse novo modo, Deus, que assim como hoje nós profeticamente tomamos a ceia, declarando o Senhor é nosso Senhor e Salvador, o Senhor é suficiente, que todos os dias de 2022, essa seja a nossa declaração, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.